Bem-vindos ao coração pulsante do Antigo Egito, um reino onde o divino e o terreno entrelaçam-se sob o eterno olhar dos deuses. Neste solo sagrado, nas margens do grandioso Nilo, ecoa a saga de Ra, a divindade solar suprema, cujo disco dourado governa os céus com uma luz que tece a vida. Neste reino, onde o sol ergue-se majestoso, trazendo consigo o alvorecer e o crepúsculo, Ra, o deus do sol, reina com um esplendor incomparável. Ele transcende a mera figura de um deus, tornando-se um emblema da criação, o arquiteto do dia e da noite, o guardião da ordem cósmica. Sua narrativa é mais do que uma colcha de mitos e lendas, é um fio dourado crucial na grande tapeçaria da mitologia egípcia. Ra, com seu disco solar incandescente, não é apenas um objeto de veneração. Ele é a essência pulsante de uma civilização que olhou para o céu não como um abismo inalcançável, mas como um domínio sagrado de poder, mistério e esplendor. Esta é a Odisseia de Ra, o deus do sol, cuja aura resplandece sobre os enigmas do Egito Antigo, revelando verdades enterradas sob as areias do tempo. Convidamos você, peregrino da história e do mito, a se juntar a nós nesta exploração épica, enquanto navegamos pelas correntes douradas da lenda de Ra. Desde o primeiro raio do amanhecer até o último suspiro do crepúsculo, cada instante sob o sol traz a marca indelével de sua divindade. Ao adentrarmos as profundezas de sua épica história, desvelamos não apenas o legado de um deus, mas a imagem refletida de uma civilização que enxergou nos céus não apenas estrelas, mas a face de seu eterno Criador. No alvorecer da criação, em um tempo além da memória e da história, surgiu Ra. No seio do caos primordial, um clarão inaugural rompeu as sombras, anunciando o nascimento do primeiro amanhecer. Ra, mais do que um deus entre muitos, era a própria personificação do sol, o grande arquiteto do cosmos, o escultor do dia e da noite em sua oficina celestial. Na rica tapeçaria da mitologia egípcia, a criação é um ato de majestade inigualável, um balé divino com Ra como seu protagonista absoluto. Foi ele quem chamou a luz à existência, esculpindo o mundo com as mãos de um artista divino. De sua visão onipotente surgiram rios serpenteantes, montanhas imponentes, homens sábios e deuses poderosos. No coração pulsante da cultura egípcia, o sol transcendia sua existência astronômica, era um testemunho vivo da presença e do poder de Ra. A cada raiar do dia, Ra renascia, cruzando os céus em sua barca solar majestosa, banhando o mundo com luz e calor, nutrindo a vida em toda a sua gloriosa diversidade. Para os antigos egípcios, Ra era o soberano do dia, o regente supremo do céu. Sua jornada diária não era apenas um ciclo astronômico, era um ritual sagrado de renovação e esperança, a promessa eterna de que a luz sempre triunfaria sobre as trevas. E ao anoitecer, Ra não se rendia ao vazio, ele embarcava em uma odisseia noturna pelo submundo, enfrentando e vencendo as forças do caos, para assim renascer triunfante ao amanhecer. Neste cruzamento místico entre mito e realidade, a saga de Ra não é apenas um eco do passado, mas um símbolo perene da criação, da luminosidade e da vitalidade, cujas histórias são entrelaçadas no próprio tecido do universo. A lenda de Ra, no entanto, não se limita à criação. Sua influência se estende por toda a ordem cósmica, desempenhando um papel crucial na vida dos deuses e dos homens. Na grandiosa tapeçaria de deidades que compõe o panteão egípcio, Ra, o deus do sol, brilha como uma estrela central, mas não reina isoladamente. Seu trono, banhado pela luz eterna, está imerso em um cosmos de divindades, cada uma tecendo sua própria influência na trama do destino e do poder. Em sua infinita sabedoria e autoridade, Ra compartilha o palco celestial com deidades de imensa força e caráter. Ísis, a mãe mágica, cuja astúcia e compaixão ressoam através das eras. Osíris, o rei do submundo, simbolizando a renovação e a eternidade.
e Sete, o avatar do desordem e do caos, eternamente em conflito com a ordem. Cada interação de Ra com esses deuses é um reflexo das múltiplas dimensões de seu reinado, uma complexa dança de poder, diplomacia e influência. As lendas antigas estão repletas de narrativas sobre suas alianças estratégicas, rivalidades profundas e combates incessantes contra as forças do caos e da escuridão. Ra, em seu disco solar, não era apenas um farol de luz, mas também um guardião incansável da ordem, um defensor da harmonia cósmica. Entre os desafios mais formidáveis enfrentados por Ra estava o embate com Apophis, a serpente encarnação do caos. A cada noite, em sua odisseia pelo submundo, Ra confrontava essa ameaça sombria, assegurando que o equilíbrio do mundo fosse mantido e permitindo que a alvorada de um novo dia surgisse. A saga de Ra, contudo, transcende a narrativa de batalhas divinas e alianças políticas. Ela é um reflexo do eterno jogo entre luz e escuridão, bem e mal, criação e destruição, evidenciando a necessidade de um equilíbrio delicado para sustentar a ordem do universo. A influência de Ra se estende muito além de seu trono dourado, permeando a vida tanto dos deuses quanto dos mortais. Dentro do panteão colorido e intricado da antiga arte egípcia, Ra é retratado com uma majestade que transcende o tempo. Frequentemente visto como um deus com a cabeça de falcão, ostentando orgulhosamente o disco solar, sua imagem é uma encarnação visual de seu domínio sobre os céus e seu papel como o arquiteto da luz. Esta iconografia não é meramente estética, mas carregada de significado profundo. O falcão, senhor dos céus e símbolo de perspicácia, espelha a soberania e a onisciência de Ra, enquanto o disco solar, como uma coroa radiante, proclama sua identidade como a fonte inexaurível de luz e vida. Entre os símbolos mais emblemáticos associados a Ra está o olho de Ra, uma representação do seu poder protetor e vigilância constante. Frequentemente associado à deusa Wadjet, o olho de Ra é mais do que um amuleto, é um símbolo sagrado de proteção, força e vitalidade, profundamente enraizado na espiritualidade egípcia. Este olho onisciente é um reflexo da vontade e do poder de Ra, um baluarte contra as forças do mal e do caos. Ele serve como um lembrete poderoso de que Ra, embora um deus celestial, estava intimamente ligado à ordem terrestre e ao bem-estar de seu povo. Nas paredes dos templos, nos papiros sagrados e nos amuletos carregados por seus devotos, as representações de Ra revelam uma divindade simultaneamente temida e amada, um pilar essencial para a existência e a harmonia do cosmos egípcio. Porém, para apreender a verdadeira magnitude de Ra, é essencial explorar como sua presença influenciava não apenas a iconografia, mas o tecido da vida diária no Egito Antigo. Com cada novo amanhecer sobre as águas cintilantes do Nilo, a influência de Ra impregnava cada aspecto da existência egípcia. O culto a Ra não se resumia a meros rituais, era uma reverência profundamente entrelaçada no cotidiano, um hino constante ao Deus que banhava o mundo em luz e calor. Por todo o Egito, templos grandiosos e majestosos erguiam-se em honra a Ra. Esses santuários sagrados eram mais do que meras construções de pedra, eram o coração vivo das comunidades, o ponto de encontro entre o divino e o mortal. Nestes templos, sacerdotes e sacerdotisas, guardiões dos mistérios de Ra, realizavam rituais intricados, cantando hinos e oferecendo incensos para invocar as bênçãos do Deus, garantindo assim a continuidade da prosperidade e a harmonia com as forças da natureza. Os rituais em honra a Ra eram verdadeiras celebrações da fé e da devoção, marcados por uma beleza espiritual profunda. Desde a primeira luz da manhã, quando os raios do sol beijavam o altar, até as procissões solenes no crepúsculo, cada ato de veneração espelhava a centralidade de Ra como a fonte primordial de vida e como o guardião vigilante do cosmos. A devoção a Ra permeava todas as camadas da sociedade egípcia, dos mais humildes aos mais poderosos.
Ele era visto como o protetor divino dos faraós, os quais eram frequentemente considerados como encarnações terrenas de Ra. Esta identificação sagrada não apenas solidificava a autoridade do faraó, mas também reforçava a estrutura social e a ordem estabelecida, tecendo o divino no tecido da governança terrena. Além dos templos e palácios, Ra resplandecia como um farol de esperança e renovação para o povo comum. Sua presença era um guia constante, um símbolo luminoso que oferecia consolo e direção através das inconstâncias da vida. Embora a presença de Ra na vida diária do Egito Antigo seja uma verdade incontestável, as camadas de seu papel e suas narrativas são ainda mais multifacetadas e ricas. No cerne da mitologia egípcia, as histórias de Ra transcendem o mero conto, elas são epopeias cósmicas, pintando o céu e o submundo com as cores vibrantes da eterna batalha entre luz e trevas. Entre as muitas lendas que compõem o Tapeçaria de Ra, sua jornada diária pelo céu e pelo submundo emerge como uma narrativa de incrível poder e simbolismo. Ao raiar de cada dia, Ra ascendia no horizonte leste em sua barca solar, uma embarcação de esplendor indescritível que navegava pelo firmamento. Esta viagem pelo céu era mais do que uma simples travessia, era uma celebração diária do triunfo da luz, uma promessa de esperança e renovação, um lembrete visual de que as trevas da noite sempre cederiam lugar ao amanhecer. Com o crepúsculo, a Odisseia de Ra tomava um rumo mais sombrio e misterioso. Sua jornada pelo submundo era marcada por perigos e adversidades inimagináveis. Nesse reino espectral, Ra enfrentava criaturas e entidades maléficas, em uma batalha constante para salvaguardar o mundo contra as forças da noite e do caos. O confronto mais dramático de Ra no submundo era contra Apep, a serpente do caos. Apep, encarnação da destruição e das trevas, era um inimigo formidável, eternamente empenhado em devorar a barca solar e extinguir a luz do mundo. A luta entre Ra e Apep não é apenas uma história de confronto, é uma poderosa alegoria da eterna disputa entre a ordem e o caos, a luz e a escuridão, refletindo um tema central na mitologia egípcia. Esses mitos sobre Ra, repletos de simbolismo e significados profundos, transcendem a esfera das lendas para se tornarem expressões da cosmovisão egípcia. Eles revelam uma compreensão intrincada da ordem universal e da importância crítica do equilíbrio cósmico. Ao mergulharmos nos mitos e lendas que cercam Ra, desvendamos não apenas as camadas complexas de um deus, mas a sabedoria de uma civilização que via no ciclo solar uma metáfora para a própria existência. No esplendoroso reino dos faraós, a figura de Ra elevava-se não somente como uma divindade venerada, mas como um emblema vivo do poder faraônico. Na intricada tapeçaria social do Egito Antigo, o faraó não era percebido meramente como um monarca terreno, mas como uma encarnação de Ra, um filho do sol, ungido pela mão do próprio Deus. Esta divinização dos faraós estabelecia uma conexão celeste, entrelaçando o domínio terreno com o divino. O poder e a autoridade do faraó não eram vistos como meramente políticos, mas como manifestações da vontade de Ra. Essa ligação sagrada transcendia o simbolismo, tornando-se um pilar essencial para a sustentação da ordem social e política do Egito. Nas sombras majestosas dos templos e ao longo das margens sagradas do Nilo, os faraós não apenas celebravam seu vínculo com Ra, mas também reafirmavam e fortaleciam seu status como líderes divinamente designados. Através de rituais grandiosos e oferendas magníficas, rendiam homenagem ao Deus do Sol, ao mesmo tempo em que consolidavam sua posição como representantes terrenos da autoridade celestial. A associação dos faraós com Ra era profundamente entrelaçada em sua identidade, refletida em suas coroas radiantes, nos nomes que carregavam e até mesmo na arquitetura grandiosa de suas tumbas e templos.
Como personificações terrenas do poder solar, os faraós eram considerados reflexos vivos da ordem cósmica estabelecida por Ra, líderes cujos reinados eram vistos como extensões diretas do equilíbrio divino. Ra e os faraós do Egito não apenas coexistiam, eles formavam uma simbiose divina, um entrelaçamento de poder celestial e autoridade terrena. Contudo, a influência de Ra transcende as areias do tempo, estendendo-se muito além dos confins do Egito antigo e ressoando até os dias de hoje. À medida que nos aproximamos dos momentos finais desta jornada épica, convidamos você a refletir sobre o legado atemporal de Ra. Vamos explorar como esse Deus do Sol, símbolo de poder, luz e renovação, continua a inspirar e iluminar o mundo moderno, um eco vibrante de uma civilização que viu nos céus não apenas estrelas, mas a face de seu Criador. Embora os ecos dos faraós tenham se dissipado nas areias do tempo, o legado de Ra, o imponente Deus do Sol, brilha com uma luz inextinguível. Sua influência, desafiando os milênios, continua a iluminar nosso mundo moderno, encontrando ressonância na arte, na literatura, na cultura popular e nas tradições espirituais contemporâneas. Nos dias atuais, a figura de Ra não perdeu seu fascínio. Ele surge como um ícone de força, renovação e iluminação, aparecendo em uma miríade de formas na cultura popular, desde as artes visuais até as narrativas de filmes e literatura. Sua imagem é frequentemente invocada em design arquitetônico e obras artísticas, servindo como um símbolo atemporal da conexão humana com o divino e o místico. Além disso, Ra oferece uma perspectiva única para a compreensão de outras divindades solares através das culturas e épocas. De Apolo na Grécia Antiga a Inti na civilização pré-colombiana dos Andes, cada interpretação do Deus do Sol reflete as crenças e os valores distintos de sua cultura, mas todos compartilham temas comuns de luz, criação e proteção. Estas figuras solares, com suas diversas formas e narrativas, enfatizam uma verdade universal: o Sol sempre foi, e continua sendo, um objeto de profunda admiração e reverência, um elemento central na nossa compreensão do universo e do papel que nele desempenhamos. Ra, em sua eterna travessia pelo céu, não é apenas o fulcro da mitologia egípcia, mas também um componente essencial na busca humana por significado e conexão com o cosmos. Ao concluirmos nossa jornada através da história desse Deus magnífico, convidamos você a refletir sobre como, mesmo em nossas sociedades modernas, continuamos a olhar para os céus em busca de inspiração, orientação e admiração, lembrando-nos da influência perene de Ra e da importância contínua de olhar além de nós mesmos para encontrar respostas e inspiração. À medida que o Sol desce no horizonte, marcando o fim de mais um ciclo, assim também concluímos nossa jornada épica pelo universo de Ra, o resplandecente Deus do Sol. Ao longo desta odisseia através do tempo e da mitologia, desvendamos não somente a figura central da mitologia egípcia, mas também um ícone que deixou sua marca indelével em todos os aspectos da vida no Egito Antigo. Ra transcendia o papel de um mero deus iluminador dos céus. Ele era o coração batendo no peito de uma civilização inteira, influenciando desde as grandiosas decisões dos faraós até as rotinas cotidianas dos cidadãos comuns. Ele era o emblema da ordem, da justiça e da renovação, pilares essenciais para a estabilidade e florescimento do Egito Antigo. Mesmo após milênios, a lenda de Ra permanece luminosa, lançando luz sobre nosso entendimento da história, da religião e da arte. O legado de Ra segue vivo, um testemunho da eterna fascinação da humanidade pelo Sol e pelo Divino. Agradecemos por se unirem a nós nesta exploração envolvente e esclarecedora. Continuem a jornada pelo labirinto enigmático da mitologia egípcia, onde cada deus, cada lenda e cada relato é uma chave para desvendar a complexidade e o esplendor de uma das civilizações mais intrigantes da história.
Se esta viagem pelo mundo de Ra despertou sua curiosidade e fascinação, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais descobertas sobre mitologia e história. Junte-se a nós na exploração contínua das lendas que moldaram as culturas e o entendimento humano ao longo dos séculos. Até a nossa próxima aventura no coração dos mitos.